Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, dos versos 13 ao verso 17, e a palavra do Senhor nos diz assim: De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Queridos, eu estava no dia de hoje fazendo o meu devocional particular e meditando exatamente nesse texto, que é chamado de a vocação de Levi, ou o chamado de Levi, que era um dos apóstolos que depois veio a se chamar Mateus. É interessante que o verso 13 traz um destaque que eu acho muito importante. O texto fala que toda a multidão vinha de encontro a Jesus e ele os ensinava. Se tinha algo que se destacava no ministério de Jesus, além dos milagres, dos sinais, dos prodígios que eram próprios do Cristo, do Messias prometido no Antigo Testamento, nós também vemos que Jesus se preocupava muito com o ensino, em mostrar para a multidão, para os seus discípulos, qual era o caminho a seguir. E é interessante, queridos, que o Senhor não mudou. Assim como ele se preocupava com o ensino no passado, ele também se preocupa com o ensino hoje. Precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos estar na igreja para ouvir os sermões, ouvir os aprendizados, aquilo que a palavra do Senhor ela tem para nós. E é interessante que o Senhor Jesus estava ensinando. E no verso 14 diz: Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Levi, ele era publicano. Ele era como um funcionário público de Roma. Os judeus odiavam os publicanos, porque eles tinham a fama de cobrarem além do valor nos impostos. Eles colocavam taxas extras nos impostos que Roma já cobrava. Então os judeus os viam como traidores. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, do capítulo 19, do verso 1 ao 10, nós temos ali a conversão de Zaqueu. Zaqueu também era um publicano e ele era pior um pouco, que além de ser publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então os judeus o odiavam dobrado. É interessante que quando o Senhor Jesus chega até Levi, que depois iria se tornar Mateus, ele chama Levi e ele diz: Siga-me. E olha que interessante, queridos, Levi não fez nenhuma pergunta. Levi simplesmente obedeceu. Ele se levantou e o seguiu. Isso traz algumas implicações para nós. Será que nós temos respondido ao chamado de Jesus? É interessante, queridos, que o chamado de Jesus para nós é um chamado de tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. Tomar a cruz, querido, fala sobre negação.
fala sobre nós deixarmos o nosso eu e fazermos a vontade dele. E o verso 15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Então nós vemos que a obra de Jesus, a obra missionária de Jesus, trouxe muitas pessoas até ele. Muitos publicanos, muitos pecadores começaram a seguir a Jesus. E olha que o verso 16 diz: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Queridos, precisamos tomar muito cuidado com a religiosidade. Porque a religiosidade, ela pode esfriar o nosso coração. Nós podemos achar que somos melhores do que os outros. Olha a resposta de Jesus. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Uma pergunta final, queridos, para nós refletirmos nessa manhã. Quem é justo? É interessante que Jesus fala: olha, os sãos não precisam de médico, os doentes é que precisam. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Mas quem é justo? Provérbios e Romanos, no capítulo 3, vai falar que não há um justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que busque a Deus. Na verdade, queridos, nem mesmo os fariseus eram justos. Eles achavam que eram. E o Senhor Jesus diz: olha, eu vim para os pecadores. Quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus ele veio por nós, queridos, que nós somos pecadores, que nós precisamos dessa graça e dessa misericórdia sobre as nossas vidas. Isso é sinal, queridos, que nós entendemos o Evangelho. Que você possa refletir nessa palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus.